Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Confinamento com Lucro. Esse programa foi criado para ajudar produtores, para ajudar pecuaristas a sair do zero ao lucro no confinamento, engordando de forma simples com ganho de peso forte. Então, você que está chegando agora aqui no nosso canal, no nosso programa, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Confinamento com Lucro. E o nosso assunto de hoje, a nossa conversa de hoje é um pouco diferente do que você pode estar acostumado. É uma coisa que talvez você não conheça, talvez você já conheça bastante, mas talvez você nunca tenha ouvido falar. E hoje nós vamos falar de uma oportunidade. Então talvez essa conversa seja muito nova, talvez essa conversa seja muito importante para você hoje, porque o que é novo, o que é diferente, muitas vezes a gente não faz, porque a gente não conhece, porque a gente nunca fez, porque a pecuária não cabe isso, e talvez isso seja uma grande oportunidade para você, para sua fazenda, para sua propriedade hoje. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E a gente percebe que o momento que a gente vive hoje, não só hoje, mas já há algum tempo, agora, principalmente nesse momento, a gente percebe que muitas vezes a possibilidade de lucro, de ganhar dinheiro com isso, você olha lá e fala, Marcelo, mas do jeito que está vai ser muito difícil, muito difícil. E esses problemas, esses detalhes, essas dificuldades para engordar mesmo, para chegar numa boa conta de lucro, elas estão aí na nossa porta, muitas vezes por problemas no sistema de engorda, e isso impede com que a gente olhe lá na frente e realmente chegue no resultado. Então, por exemplo, quando eu era pequeno, meu pai cansou de perder dinheiro com isso. Ele não sabia nem fazer o melhor trato, saber um jeito certo de tratar os animais. E isso me motiva hoje, me estimula hoje a realmente conversar sobre maneiras de engordar de uma forma simples, de uma forma mais fácil. E quando a gente fala, por exemplo, em frigorífico, em valor de arroba, em preço de insumo, quando a gente fala em dificuldade de mão de obra, quando a gente fala em todos os desafios que às vezes impedem com que você entre no sistema de engorda, que você comece a engordar, um deles é o preço da arroba lá na frente. Um deles é a incerteza da gente, poxa Marcelo, mas eu vou fazer tudo certinho, eu vou ter o meu sistema de engorda aqui, mas na hora que chegar lá na frente, na hora de vender esses animais, eu posso ter um problema seríssimo com isso. Então esse detalhe de preço da arroba, de incerteza de futuro, às vezes trava a gente para, mesmo quem já sabe fazer, mesmo quem já fez 1, 2, 3, 10 vezes, de repente está olhando esse momento do mercado e fala, Marcelo, não vejo uma luz no fim do túnel, não consigo fazer. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Muitas vezes você quer começar a engordar hoje e fala, Marcelo, mas para eu ganhar dinheiro hoje, eu vou esperar um pouco mais, não dá para começar hoje. Porque hoje, na minha região aqui, a arroba caiu de novo, mais uma vez, enfim. Existe uma possibilidade, existe uma oportunidade importante nesse momento de arroba barata, ou seja, que a arroba caiu um pouco mais. Imagina se você consegue, lá no futuro, entender ou prever qual vai ser o seu resultado. Mas como assim, Marcelo? Não estou entendendo o que você está falando, prever o resultado. Não, resultado de ganho de peso? Ah, se você tem um sistema de engorda simples, isso está tudo certo. Mas e na hora de vender esses animais? Como é que a gente faz isso? Então, quando a gente fala em rentabilidade de engorda, quando a gente fala em ganhar dinheiro, em ter lucro com confinamento, nós precisamos contar com uma coisa importante. Aliás, com várias, mas hoje nós vamos destacar uma coisa importante aqui nessa edição do programa. Uma coisa importante relacionada à Bolsa de Valores. E talvez você já seja íntimo nesse assunto, ou talvez você nunca tenha ouvido falar. Eu preciso começar a te ensinar o que é, para que serve, como você pode usar isso para ganhar dinheiro. Ou melhor, como as pessoas já estão usando isso. Talvez você não saiba, mas tem gente que já faz. E tem gente que já faz isso há muito tempo. Mas e aí? Sabe por que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas usam, os produtores, os confinadores, o fazendeiro, o pecuarista, às vezes nem é uma propriedade gigante, muitas vezes é uma propriedade pequena, utilizando esse tipo de recurso lá na Bolsa de Valores para chegar no lucro. Por que as pessoas fazem isso? Porque começa a se ter uma previsibilidade, começa a se ter uma precaução, começa a se ter um cenário onde você sabe o que vai acontecer lá na frente.
Então, nesse momento onde a gente está muitas vezes esmagado pela indústria, e talvez essa seja a sua situação hoje, existem algumas alternativas, né, para isso, mas se você hoje se sente aí muito pressionado, fala, Marcelo, esse é o ponto que impede que eu comece, porque a hora de vender os animais é aquela coisa, eu não ganho dinheiro, eu não consigo ganhar dinheiro. Então, começar a entender de bolsa de valores, que pode parecer uma coisa longe, distante, difícil, eu vou falar tudo sobre isso, mas começar a entender de bolsa de valores é hoje uma ferramenta para você usar aí na sua fazenda, no seu sítio, na sua propriedade. E se você ainda não conhece esse termo, eu vou explicar hoje o que é e como você pode, o que você pode fazer com isso, o que você pode usar disso de verdade. Agora, o que é bolsa? Marcelo, fala um pouco pra gente. O que é bolsa de valores? Bolsa de valores, você já ouviu falar de ações, tem pessoas que vão lá e compram ações, mas o que são ações? Ações é assim, vou falar de um modo bem simples, bem rústico, bem caboclo, bem rural, porque o meu objetivo aqui não é fazer nenhum especialista em mercado financeiro, não é nada disso, é só mostrar para você que hoje algumas pessoas, poucas pessoas, talvez menos de 5% dos produtores saibam isso, menos de 5% dos produtores usem isso, mas quem usa, está usando para ganhar dinheiro. Então, o meu objetivo hoje é te mostrar que existe isso, e não te formar, te falar palavra difícil, termo técnico de mercado financeiro, nada disso. Eu vou falar de um jeito rústico e rural. Vamos lá então. Bolsa de valores, ações. O que são ações? Ações é assim, beleza. Então tem lá uma empresa grande, essa empresa era no começo de uma família talvez, depois que nem uma fazenda, né, de uma família, e talvez depois alguém ficou sócio dessa fazenda, ela já era de 2 pessoas. Nas empresas chega uma hora que ela vai lá na bolsa e fala assim, quem quer ficar sócio do meu negócio? Mais ou menos isso assim. Aí você vai lá e compra uma ação, 2 ações, de acordo com o tanto de ações que você compra, você está comprando percentual de participação de sociedade de várias empresas. Isso são ações na Bolsa de Valor, que não é o que a gente faz no rural, não é o que a gente faz no campo, não são ações, não é isso. Mas eu preciso começar a trazer você para esse mundo. Então as pessoas ficam sócias, compram um pedacinho da empresa, e quando a empresa tem lucro, essas pessoas podem vender essa participação mais caro, ou tem umas empresas que pagam um percentual do lucro para você. Então, em vez, por exemplo, de você ir lá e fazer uma poupança, nos Estados Unidos, por exemplo, muita gente faz isso. Lá, não é pouca gente não, é muita gente faz isso. Tem muitas bolsas lá e muita gente faz isso. Então a pessoa vai lá, tem um dinheiro sobrando, vai lá, compra uma participação numa empresa. Às vezes essa empresa tem lucro, paga dividendos ou paga um percentualzinho do lucro para você, você vai ganhando um pouquinho. Esse é um jeito diferente do que eu vou falar aqui hoje, diferente. Mas eu quero dizer que Bolsa de Valores, a princípio, vende ações também. Aí, isso é uma coisa que a pessoa fica sócia, vende, compra, enfim. No nosso caso, na pecuária, existem os contratos de venda, contrato de compra, e aí são apostas, pessoas que estudam o mercado vão lá e fazem apostas. Quanto vai ser o preço do boi? Quanto vai ser o preço do milho? Quanto vai ser o preço da soja? E eu vou falar um pouquinho mais, no decorrer da nossa conversa de hoje, eu vou falar como você vai, usando essa informação, vai ganhar dinheiro. Hoje você não precisa entender, ser um expert em mercado financeiro, em bolsa de valores, você não precisa ser especialista nisso para aproveitar a oportunidade, mas você precisa saber que existe a oportunidade e você precisa saber que você pode ganhar com isso. E quando eu falo bolsa, muita gente, às vezes eu chego assim, começo essa conversa, né, em fazenda, que eu dou assistência, ou então com a turma lá que está comigo, às vezes a pessoa nem fala, mas quando eu falo bolsa de valores, a pessoa olha para mim, já, você vê que a cara fechou, já a expressão facial fechou. Mas por quê, Marcelo? Talvez eu chame hoje o Churrasco que está aqui hoje para participar com a gente. O Churrasco também não sabe que é Bolsa de Valores. Daqui a pouco talvez o Churrasco venha conversar aqui com a gente um pouco. Porque quando eu falo nisso, a primeira coisa que vem na cabeça dos produtores que nunca ouviam é assim, Marcelo do céu, isso é muito difícil. Isso é uma das coisas que a gente fala, um fator fora da porteira que interfere no lucro do confinamento. Mas Marcelo, Bolsa de Valores, eu nunca ouvi, nunca vou saber fazer isso. Lá é coisa de gente grande. Se eu entrar lá, ó, eu vou tomar um nabo. Eu não vou conseguir saber o que eu estou fazendo. Isso é o primeiro pensamento. É normal.
é natural, porque a gente não conhece, é uma coisa que muita gente nem sabe que tem que abrir uma conta lá numa corretora, por exemplo, a gente nem sabe esses detalhes do como fazer, e aí a gente não olha para essa oportunidade. E eu tenho que te dizer o seguinte, quando a gente fala em ganhar dinheiro com confinamento, quando a gente fala em ter lucro com engorda, mesmo você já tem cria, recria, quando a gente fala em ter lucro com engorda, o preço de venda é muito importante. Então, coisas como essa, que antes a gente não fazia, que antes a gente não queria nem saber, porque a gente achava que isso não dava, que não era pra gente. Mas coisas como essa precisam começar, ou melhor, podem, não precisa. Pode ser que você não queira fazer e tá tudo certo, mas pode começar a fazer parte da sua realidade hoje para ganhar dinheiro. Então, a partir do momento que você adquire o conhecimento, você tem uma ferramenta para garantir o seu lucro, garantir, por exemplo, o seu preço de venda no momento que os animais estiverem terminados. Tem outras pessoas que quando a gente fala assim em mercado futuro, quando a gente fala em usar a bolsa de valores, outras pessoas pensam assim, Marcelo, mas não adianta, porque isso também é manipulado pelo frigorífico. Isso é uma coisa que eu também não vou ter controle. Isso é uma coisa que também é muito difícil de fazer, difícil de controlar, de acompanhar. E eu vou concordar com você que realmente existe uma influência, várias influências, né? Do mercado, do que acontece no mercado, que interferem no preço do boi, e isso pode interferir lá dentro da bolsa de valores também. O que ocorre é, a partir do momento que muitas pessoas conhecem isso, que muitas pessoas começam a fazer isso, começam a olhar, a atuar nesse mercado, começam a usar essa ferramenta, mais gente usando, quanto mais gente vai usar, menos acontecem as influências, menos os problemas de fora interferem, menos isso vai atrapalhar o seu negócio. Porque hoje pouquíssima gente usa no Brasil e é uma grande oportunidade. Lá nos Estados Unidos já muita gente usa. Então, a partir do momento que muita gente começa a usar isso, isso torna-se cada vez mais responsivo, cada vez mais positivo, te ajuda cada vez mais a chegar numa opção de lucro. E outras, numa opção de lucro não, na construção do seu lucro. E outras pessoas, quando a gente fala em bolsa de valores, pensam o seguinte, Marcelo, eu vou entrar lá para perder dinheiro. E tá certo, porque se você não sabe o que você vai fazer lá, e vai lá de qualquer jeito, e talvez você tenha até um dinheiro bom para perder, tá tudo certo com isso, mas se você não sabe o que você vai fazer lá, realmente você vai perder dinheiro. Acontece que quando você começa a estudar isso, e se você está aqui hoje, talvez isso seja o primeiro passo, o primeiro momento que você está tendo contato com isso, quando você começa a estudar, quando você começa a aprender isso, isso torna-se uma coisa conhecida para você. Você começou a aprender, você começou a estudar, você não vai chegar lá como quem não sabe de nada. É a mesma coisa quando você vai, por exemplo, comprar um gado. Se você vai comprar um gado e quer, para engordar, um garrote, um boi magro, para engordar e quer ganhar dinheiro com isso, se você não sabe nada sobre gado, você precisa entender algumas coisas, você precisa ter uma orientação para comprar melhor. Então, da mesma forma, se você tem uma orientação para usar esses mecanismos, por exemplo, de proteção de preço, para usar a bolsa de valores para garantir o seu lucro, você não vai chegar lá fazendo qualquer coisa, fazendo de qualquer jeito. Então, hoje, você tem condições de aprender como fazer isso. Agora, por outro lado, tem pessoas que realmente, ou confinadores, ou produtores, e muita gente pensando o seguinte, Marcelo, hoje não dá mais para ganhar dinheiro com engorda. Não dá mais para ganhar dinheiro com confinamento, já foi. No passado a gente ganhava bem com isso, a gente mesmo que a gente não conseguisse ter um bom ganho de peso, a gente fechava com lucro lá no final. Quando a arroba tá cara, quando a arroba tá com um bom preço, eu ganho dinheiro com isso, consigo ganhar, mas hoje não dá mais. Então, o primeiro motivo, eu vou falar agora 3 motivos que impedem com que os produtores usem essa oportunidade de engordar. 3 motivos que impedem que produtores ganhem dinheiro com engorda. Porque normalmente o problema vem na hora de vender os animais, ou o problema vem no meio do caminho, no confinamento em si, no resultado do confinamento, ou o problema vem no começo, que é justamente a falta de planejamento, a falta de entendimento do que tem que ser feito. Vamos começar falando do começo, depois a gente fala do meio e depois a gente fala do fim. Uma forma bem tranquila, bem simples. Então, muitas pessoas deixam de engordar
porque tiveram um prejuízo no ano passado, ou no final do ano passado, ou no último ciclo, ou vem tendo um prejuízo há algum tempo já, e isso impede, e a pessoa, o pecuarista pensa assim, Marcelo, vou parar, não consigo mais. Mas esse prejuízo ele veio muitas vezes por quê? Porque o começo da operação, o começo do confinamento, o começo da engorda teve um problema. E quais são os problemas que acontecem nessa fase inicial de planejamento que leva a uma condição de prejuízo ou que impede que você chegue ao lucro? Por exemplo, existe uma conta que a gente faz para saber se aquele confinamento vai dar dinheiro ou não. Se vai chegar uma conta que a gente fala de análise de viabilidade e análise de lucro. Então, no começo, essa conta, ela conta com vários números, ou seja, preço que eu paguei na arroba do boi magro, quanto que eu vou ter de ganho de peso, quanto vai ser o valor da minha arroba engordada, por quanto eu vou vender esses animais. Nesse momento inicial de planejamento, de saber se vai ganhar dinheiro ou não, de aproveitar essa oportunidade, nesse começo, as pessoas pulam etapas, queimam etapas, não fazem essa conta de uma forma bem feita. E o começo dessa conta é o que eu vou comprar. O meio do caminho é como você vai fazer isso. E o final é por quanto você vai vender. E esse por quanto você vai vender tem a ver com alguns mecanismos que você pode usar para se proteger, por exemplo, de uma queda importante no valor da arroba. Ou então tem a ver com a maneira como você vai vender esses animais, aonde você vai entregar esses animais gordos. Talvez você a vida inteira tenha vendido para um frigorífico, mas talvez existam outras oportunidades. Então, quando a gente fala em oportunidade, a gente tem que abrir a cabeça e conversar com as pessoas, procurar oportunidades. O meio do caminho, ou seja, o sistema de confinamento que você vai fazer, o tipo de dieta, o manejo que você vai ter, tudo isso também vai influenciar negativamente ou positivamente. É claro, o que eu vejo muitas vezes são as pessoas tentando fazer de uma forma, quem é menor, por exemplo, quem não tem tanta tecnologia, quem muitas vezes já fez há muito tempo, tem algumas maneiras de engordar que funcionaram há muito tempo e vem fazendo sem uma assistência, sem um acompanhamento. E na hora de aplicar, vamos falar em formulação ou receita, da maneira como você quiser chamar, os tratos que são feitos, as dietas que são planejadas, tem lá tudo certinho, isso que vinha dando certo, e aí no meio do caminho, nesse meio de caminho, não consegue entregar essas dietas da maneira como elas deveriam ser entregues, não consegue fazer o dia a dia do confinamento, porque quem tem mais prática, quem tem uma equipe mais afinada, quem treina, quem acompanha, quem verifica, consegue fazer um sistema de confinamento um pouco mais complexo. E mesmo assim, alguns problemas, como variação de matéria seca, como problemas de mistura, impedem com que você chegue no resultado planejado. Então esse meio do caminho, que é o resultado em si, o valor que você vai investir para produzir, para engordar uma arroba, também vai influenciar, é lógico, demais lá na frente. Porque nós estamos olhando lá no preço da arroba que nós vamos vender, que é o final dessa conta. Então, quando o pecuarista, o produtor entra no nosso canal, conversa comigo, vem, faz um comentário em algum vídeo lá das redes sociais, ele fala assim, Marcelo, é o seguinte, na minha região hoje, esquece porque não ganho dinheiro mais, não consigo mais. Algum desses 3 momentos ele está errando, no começo, no meio ou no fim. E o começo, muitas vezes, é não fazer de qualquer jeito, não achar que vai comprar, vou fazer o que eu sempre fiz e vou ter lucro. Não, o começo é entender qual é o ponto, qual é o dado, ou a informação, qual é a parte mais sensível da sua realidade. Qual é o fator que mais pode te levar ao lucro ou não? Então, esse é o começo. E nessa análise, entendendo essa análise, eu sempre preciso considerar o valor que eu vou vender esses animais. E aí tem pessoas que estudam muito isso, tem produtores que estudam muito isso, confinadores, pecuaristas que usam a bolsa de valores de algumas maneiras para trabalhar esse final lá, uma proteção, um mecanismo, uma aposta. Quem estuda, quem entende, começa a entrar nesse mercado e começa a fazer uma aposta. Então, quando você tem uma dificuldade, seja no começo, no meio ou no fim, nessas 3 etapas aí do confinamento, no planejamento, na execução e na venda dos animais,
muitas vezes você deixa de fazer e ainda eu escuto assim: Marcelo, nem boi de pasto está dando dinheiro hoje. Meu amigo pecuarista, às vezes a gente acha que porque eu tenho a área, porque eu tenho um pasto que eu nem sei mais há quanto tempo aquele pasto está ali sem uma adubação, ou eu faço uma adubação sem uma precisão. Só o fato de ter o pasto e botar o animal no pasto e achar que porque eu estou gastando pouco para suplementar esse animal a pasto, ele está engordando, isso é uma melhor forma de ter lucro. Então um pecuarista comentou lá comigo: Marcelo, mas nem boi de pasto está dando lucro mais, quanto mais boi de coxo. Muitas vezes o problema é justamente esse, porque se você quer engordar pasto, você precisa entender de agricultura. Você precisa saber produzir pasto, produzir massa verde, colher pasto. É importantíssimo. E muitas vezes só o fato de, eu tenho a fazenda, já tenho a fazenda há muito tempo, põe banho no pasto, dou um mineral, dou um proteico, dou um energético, daqui a pouco faço uma raçãozinha, e daqui a pouco, então sempre é mais fácil ganhar dinheiro, porque o pasto é de graça. O pasto não é de graça. E cada vez, se você não cuidar dele, não investir, cada vez menos ele retorna. E é claro que tem pessoas que usam, que sabem fazer isso, muita gente já vem fazendo de uma forma excelente, eficiente, um bom manejo de pasto. Mas quando a pessoa fala: Marcelo, nem a pasto dá dinheiro, eu tenho certeza que tem algum problema também no sistema de produção dessa pastagem. Vamos lá então. Enquanto isso, tem outros produtores que já nem tem mais boi. Tem outros produtores que deixaram a atividade, pessoas que gostavam do que faziam, arrendaram a fazenda. Na minha região aqui, Bauru, muita gente arrendou a fazenda para eucalipto, por exemplo. Então tem muita gente que hoje não tem mais boi, não conseguiu fazer, foi perdendo um pouquinho de dinheiro, e a gente gosta do que faz, isso é uma cachaça, a gente adora, e a gente começa a perder um pouquinho de dinheiro e vai tocando, a hora que vê já perdeu um monte, muita gente já não faz mais. E outros produtores ainda, nesse momento que a arroba está lá embaixo, que é um momento de baixa do ciclo pecuário, vende tudo e fala: Marcelo, agora não dá não, eu vou voltar quando tiver melhor a arroba, eu vou engordar quando a arroba subir. E eu tenho que te dizer uma coisa, que é normal pensar isso. Quando todo mundo está falando de dificuldade, não sei o que vai acontecer com o país, e agora acabou o confinamento de vez, agora acabou pecuária, e caiu a arroba, e o milho subiu, e o milho vai chegar a R$100, e o boi vai cair, não vai ter... Quando todo mundo está falando isso, é normal você não ter vontade, você fica desestimulado, fica pessimista aí, porque está todo mundo falando muito isso. Então eu entendo que muita gente para nesse momento de baixa do ciclo. Mas quem continua, acontece que quem continua porque atingiu um grau de eficiência. E essa palavra, ela é importante. Daqui para sempre, já faz tempo, né? Mas daqui para frente muito mais. Então, se você não busca uma forma de melhorar a sua eficiência hoje, talvez a pecuária realmente não seja para você, e está tudo certo com isso, você pode arrendar a fazenda. Mas se você gosta e está buscando uma maneira de aumentar a sua eficiência produtiva, entender, conhecer de bolsa de valores é uma grande oportunidade hoje. Agora, o que você pode efetivamente fazer com isso? O que te ajuda? O que isso te ajuda na sua atividade? Eu vou falar uma coisa importante para você começar a entender isso, para você começar a botar na cabeça isso, ficar familiar com o que eu vou te contar agora. Existem projeções, talvez você já saiba disso, está tudo certo. Eu tenho que falar desde o começo, porque tem gente aqui que talvez não saiba, e depois tem gente que acessa os nossos canais que não sabe isso, e está tudo certo. A gente tem que falar desde o começo, o beabá. Você que é técnico, você que está aqui com a gente, que já tem esse conhecimento, se você que já é bom em alguma coisa, para você ficar melhor, você já conhece bem, para você ficar melhor, você tem que ter paciência, porque você vai ouvir muita coisa que você já sabe, para ouvir um detalhe que talvez te dê uma ideia boa. Eu fui em muitos simpósios na vida, muitos simpósios, estava falando isso outro dia com o produtor de Ribeirão. Eu fui em muitos, olha, na época de faculdade, lá na Unesp, em Jabuticabal, eu fazia parte do PET, que era um programa especial de treinamento. Eu tinha uma bolsa e eu ganhava inscrições e passagem, estadia em cursos. Eu fazia pelo menos 20 cursos por ano, e muitas vezes eu ia num curso desse e ficava lá 3 dias para ouvir uma coisa no último dia que me ensinava uma coisa, me dava uma ideia. E hoje você já confina, você já sabe confinar, você já sabe criar, já sabe recriar.
e você, quando você já tem esse conhecimento, muitas vezes você tem que ficar meia hora ali ouvindo uma coisa para pegar um insight, uma ideia e usar aí para aumentar o seu lucro, para aumentar o lucro talvez dos seus clientes, se você, por exemplo, já é um consultor. Então, qual é a primeira coisa, o beabá de bolsa de valor, o beabá que você pode, de uma informação que você pode usar? Existe uma projeção de valor da arroba do boi. Tem gente que não sabe isso, tem gente que já sabe, tudo certo. Se você começa a saber quanto que as pessoas acham que o boi vai estar em março, quanto que os produtores acham que vai estar em abril, em maio, então você vai fechar boi agora. Agora muita gente está fazendo no pasto, mas tem gente que já sabe que realmente para ter uma carcaça de qualidade, para produzir um maior número de arrobas por hectare ano, para ganhar mais dinheiro com a fazenda, pasto é para cria e recria, tem que confinar, tem que otimizar, intensificar a propriedade. Então engorda o ano inteiro. Então tá fechando agora, fevereiro, vai ter lá 90 dias, certo? Lá no final de maio, talvez no começo de junho, vai estar com esses animais prontos. Então eu já sei quanto vai custar a minha comida, eu já sei quanto é o meu custeio, eu já sei quanto é o preço dos meus bois, eu já sei o ganho de peso que eles vão ter, porque a minha dieta, ela trabalha com baixíssima variação de níveis nutricionais, um sistema simples, eu já sei, a minha previsão de ganho de peso acontece, eu conheço esse tipo de animais, a minha propriedade está rodando legal. Aí, lá em junho, eu vou vender esses animais. Por quanto você vai vender esses animais lá em junho? Se você começar a olhar a projeção do preço do contrato futuro do boi, e é isso que a gente consegue, por exemplo, na Bolsa de Valores, você sabe quanto todo mundo está achando que esse boi vai custar lá em junho. E aí, quanto mais pessoas fazem isso, quanto mais pessoas, por exemplo, compram um contrato futuro de boi, que é uma das formas de ganhar, ou então compram opções de venda, para garantir um preço mínimo de venda, quanto mais pessoas fazem isso, mais essa previsão lá na frente fica assertiva. Nós estamos olhando para um Brasil que vai crescer muito na produção de carne, não importa o que aconteça. O espaço, a terra, o clima, as condições para crescimento da produção de carne estão aqui no nosso país. Então, quanto mais pessoas vão lá e usam a bolsa e começam a entender isso, mais essa previsão fica certa. Quanto mais perto chega da data, mais essa previsão fica certa também. Então, hoje, meu amigo pecuarista, meu amigo produtor, você que quer começar uma operação de engorda, você vai começar a olhar quantas pessoas acham que a arroba vai estar custando, a arroba do boi gordo vai estar custando em março. Começa a acompanhar. Então, todo dia isso oscila. Quem acompanha isso todo dia vai lá, entra um pouquinho no site, sabe quanto está o valor do contrato futuro do boi de março, de abril, de fevereiro, né? Que está aqui, hoje ainda nós estamos no meio de fevereiro, enfim. A primeira coisa que é importante para realmente ganhar dinheiro usando um mecanismo na bolsa, para você conseguir ganhar dinheiro usando um mecanismo na bolsa de valores, é você olhar essa projeção de preço futuro. E aí você vai comparar, presta atenção, você vai comparar esse valor que está lá no futuro, que está os contratos de venda de boi lá de março, de abril, de maio, de junho, né, que nós falamos, com o valor da arroba do boi magro que você pagou desse lado aqui. Então você comprou o animal, ou se você já tem o animal e você vendia animal, você está aí com a propriedade, você muitas vezes só comprava, dava uma ajeitadinha e vendia, recriador. Ou então você faz recria e vende. Você sabe por quanto você vende esse animal no mercado hoje? Talvez esteja bom para você vender na sua região, talvez não esteja bom, mas você sabe que tem um valor que você vende. Então você vai comparar o valor que está lá no futuro, no momento que você vai vender os animais que você está fechando hoje, com o valor que você tem de venda ou de compra desses animais, o valor pelo qual esses animais vão entrar no seu confinamento. Essa é a conta. Em vez de olhar o valor da arroba de comparar o valor da arroba de hoje, hoje, vamos imaginar que na minha região aqui está 295 a arroba. Maravilha. Arroba de boi gordo, sem nenhum programa de bonificação, sem ser um animal
que, por exemplo, uma fêmea que vai para uma carne de qualidade, que recebe aí 10% a mais da arroba do boi gordo, né, o valor da arroba de uma novilha precoce, uma novilha Angus, por exemplo, não vamos pensar no valor da arroba do boi gordo aqui. Se você olha o valor da arroba do boi gordo hoje e compara, Marcelo, está 295, vamos supor 290, 280 na sua região, se o valor, Marcelo, está 280, Marcelo, o ano passado, em abril, estava 300, 310, então vou perder dinheiro. Se hoje está 280, em abril do ano passado na sua região estava 310, você fala, Marcelo, eu não vou fazer porque eu perco dinheiro. Tem dois problemas importantíssimos nessa maneira sua de pensar, na maneira com que muitas pessoas pensam. Dois enganos, porque primeiro, hoje, se você vai fechar um ciclo hoje, você está fazendo uma avaliação para saber se você vai ganhar dinheiro começando a engordar hoje. Então você está considerando a arroba de hoje. Você não vai vender hoje, não vai vender boi hoje. O que vai te adiantar saber a arroba de hoje? Nada, praticamente nada. E você está comparando com a arroba do ano passado. O que vai te ajudar a saber o valor da arroba do ano passado? Nada. Você não está vivendo no ano passado. Você está fazendo uma conta para ganhar hoje. Então, olha só, em vez de deixar de aproveitar uma oportunidade, deixar de aprender uma maneira nova de engordar para realmente fazer de forma mais simples, porque você está comparando a arroba, ou você está olhando o valor da arroba hoje, comparando com o que ela era o ano passado, o ano retrasado, isso te prejudica, porque você fala, não vou ter lucro porque era 310, está 280. Não. Se você vai vender o boi em junho, você vai lá na Bolsa de Valores e é isso que eu gostaria que você levasse de informação do nosso programa hoje. Você vai lá na Bolsa de Valores, no site, e vai olhar a projeção de quanto esse boi vai estar no momento que você for vender esses animais. E aí você vai olhar quanto você pagou na arroba desse boi magro que está entrando no seu confinamento. Você não vai olhar a arroba lá atrás do ano passado nem a arroba de agora. Você vai olhar o custo da sua reposição. Amigo, nesses momentos que o ciclo está baixo, a reposição também está baixa. Pode ser que no seu caso, você ganhe mais dinheiro hoje do que lá atrás. Porque você acabou comprando um lote, estava todo mundo animado, o valor da arroba lá em cima, você foi lá e comprou um lote maravilhoso, de uma bezerrada Angus, pagou lá R$13,50 o quilo. E a arroba estava boa, mas a tua conta no final não ficou boa. Você talvez foi iludido, porque muita gente fala muito de boi bom, comprou um boi muito bom por um preço muito maior que você podia comprar, só porque a arroba estava num bom valor de venda. Então a conta não ficou certa, não ficou balanceada a sua conta. Então, hoje, você usa a Bolsa de Valor para saber o preço de venda desse boi lá na frente, ou seja, por quanto você deve vender ele e quanto vai entrar, quanto você vai pagar para colocar essa reposição. Ou se você já tem a reposição e costumava vender essa reposição, mas agora não tem mais como vender essa reposição porque está muito barato, você que tem boi magro para vender garrote ou bezerro, porque essa queda no preço de bezerro, de garrote, você não quer vender, você está desanimado. Então, esse valor que, por exemplo, você iria vender esses animais, que é baixo, você considera ele na sua conta do lucro, porque efetivamente você tem um dinheiro ali em bezerro. O valor do bezerro é seu capital em bezerro. Você vai considerar esse com o valor da arroba lá na frente. E aí tem mais um detalhe, que é, a partir do momento que você começou a fazer isso, a olhar na bolsa, aí você consegue garantir um preço mínimo de venda, e esse é um assunto para uma próxima conversa nossa, que você vai fazer um seguro de preço lá na bolsa. Esse é um próximo passo. Depois tem outro próximo passo, que talvez você vai começar a comprar contrato. Mas calma, uma coisa de cada vez. Não vai lá querer começar a comprar contrato só porque você sabe que você pode ganhar muito com isso. Não é fácil. Comprar contrato, comprar e vender contrato, operar na bolsa todo dia, não é fácil. Tem que entender o que você pode usar de informação para realmente agarrar essa oportunidade de aprender com eficiência nesse momento que todo mundo está parando. Em vez de ficar pessimista, você está planejando, organizando, fazendo de uma forma certa e tendo o seu lucro agora e se preparando para escalar esse lucro quando o mercado virar, porque vai virar. Assim como vira para baixo, vira para cima.
é cíclico, sempre acontece. Então hoje, aprendendo a olhar o preço de venda futuro desse boi, se tornando familiar com isso, né? Isso vai se tornar uma coisa para você normal, você vai começar a usar outros mecanismos, um a um depois. Não adianta aprender a dirigir e logo querer, por exemplo, montar numa Fórmula 1. Não vai dar certo. A velocidade é maior, o risco é maior, vai derrapar, vai sair na curva, vai acelerar demais, vai se esborrachar. Se entrar na bolsa, começar a comprar e vender contratos sem informação, sem conhecimento, vai se esborrachar. Por outro lado, quem é prudente, né, tem até aquela parábola, né, daquelas prudentes lá que estavam aguardando, né? Então quem é prudente começa a entender, começa a ir lá e olhar. Isso vai se tornar uma rotina. A partir do momento que se torna uma rotina, você consegue usar melhor essa informação. Muito bem, então esse foi o tema do programa de hoje. Nós falamos que mesmo quando todo mundo está desanimado, fazendo comparações erradas, olhando números errados para saber se vai ter lucro ou não, você tem uma oportunidade de começar a usar a Bolsa de Valores para construir o seu lucro na sua propriedade hoje. Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui nos nossos canais. Bom descanso a todos, um grande abraço a todos e fiquem com Deus.